saudação cristã a todos os nossos ouvintes. Saudamos a todos no nome de Jesus Cristo, desejando que as bênçãos de Deus sejam sobre cada um de nossos ouvintes. Nós nos sentimos felizes, alegres e agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de estar entrando no seu lar com o programa A Voz do Pastor e levando esta mensagem que produz a verdadeira fé de arrebatamento no coração do eleito Filho de Deus. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de Apocalipse capítulo 1, no versículo 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos a palavra que foi lida nessa oportunidade. E eu quero ficar mais com essa parte que diz: fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Nós queremos dar um título à nossa mensagem, e eu intitularia esta mensagem com o título O Dia do Senhor. Qual é, na verdade, o dia do Senhor? Nós sabemos que há muita dissensão, podemos dizer, sobre essa passagem bíblica. Não que deveria haver, mas existe por causa das interpretações, por causa de o homem intervir com seus pensamentos, com suas maneiras, com as suas intelectualidades. Mas quando nós olhamos pela revelação de Deus, então certamente não haverá dissensão, porque Deus, como disse o profeta, Deus, ele é o seu próprio intérprete. Deus, ele está comprometido em interpretar a sua palavra aos nossos corações e revelar ela em nossas almas. Mas quando o homem, ele procura interpretar, então ele acaba trazendo muita confusão e levando as pessoas a dissensões, a divisões, e isso não é bom para o povo de Deus. Isso de maneira alguma trará bons resultados. Então nós vemos que João aqui no Apocalipse, ele diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor. E muitos chamam o dia do Senhor como fosse o sábado. Outros dizem que o dia do Senhor é o domingo. Mas eu quero mostrar aos nossos ouvintes que não teria como esse dia do Senhor ser um sábado e nem mesmo ser um domingo. E nós vemos que hoje há muitas pessoas que creem em guardar o sábado e como se fosse o sábado, o dia do Senhor. Outros vêm e dizem, não, o dia do Senhor é o domingo. E dizem que, podem até mesmo dizer que João estava arrebatado no dia do Senhor e dizer, o dia do Senhor é sábado, outro dia do Senhor é domingo. Mas, se nós olharmos com calma, nós vamos observar que não tinha maneira de João estar arrebatado em um dia de sábado ou em um dia de domingo. Porque João, ele ficou por cerca de 2 anos tendo visões ali na ilha de Patmos. E um dia de sábado seria 24 horas. E um dia de domingo também seria 24 horas. E João passou 2 anos arrebatado nesse dia do Senhor, o qual ele diz que foi arrebatado no dia do Senhor. Então nós vemos, ouvintes, que o que realmente aconteceu foi que João, ele foi arrebatado no Espírito e transportado para dentro do dia do Senhor. Então, ele não estava em um dia de sábado ou um dia de domingo, como se fosse o dia do Senhor. Mas ele foi arrebatado, transportado para dentro do dia do Senhor. Qual é esse dia do Senhor? É o dia do futuro, o qual ele estava vendo e tendo aquelas visões daquele dia que ainda estava no futuro. Os ouvintes compreendam que João foi arrebatado, então, transportado em espírito para dentro desse dia que ainda estava por vir. E ele ficou por 2 anos ali tendo visões sobre coisas futuras que ainda haveriam de vir sobre a terra. Agora, se nós fôssemos dizer que o dia do Senhor é o sábado e que devemos guardar o sábado como um descanso, nós vamos encontrar, ouvintes, que isso não fecha. De maneira alguma não fecha com as Escrituras, e não há nenhuma Escritura na Bíblia que nos diga que nós devemos hoje guardar o sábado como um descanso. Mas nós vamos compreender nesse programa
que esse descanso, esse sábado que se guardava no Velho Testamento, era uma sombra o qual apontava para um verdadeiro sábado que viria. E é neste sábado, ou seja, nesse descanso que nós devemos estar. E esse descanso que o sábado do Velho Testamento apontava, esse descanso não é o descanso do corpo, não é o descanso de um sábado natural, mas é um descanso espiritual, o qual nós vamos encontrar aqui dentro das Escrituras, porque nós encontramos que Deus, Ele, após ter criado todas as coisas, por 6 dias Deus trabalhou, e então criou todas as coisas, e então Ele cessou as suas obras, e Ele entrou no repouso, e ao entrar no repouso, no 7º dia, Ele descansou de suas obras. Agora, se fosse um descanso de um dia, Ele teria que voltar, após encerrar esse dia, Ele voltaria à sua labuta, ao cansaço outra vez. Mas nós vemos que Deus, Ele entrou no descanso e descansou para sempre de suas obras. Ou seja, Ele não voltou a cansar de novo. E hoje, se nós guardarmos um sábado como um dia, nós descansaremos o nosso corpo, mas no próximo dia nós estaremos voltando a cansar outra vez. Mas veja que Deus, Ele entrou no seu descanso e Ele descansou de suas obras e não voltou a cansar mais. Aquilo foi, Deus entrou em um repouso eterno, do qual o 7º dia era somente um título, que apontava para também um repouso eterno para os seus filhos. Compreenda então, ouvintes, que Deus, após ter trabalhado, Ele entrou em um descanso eterno. E aquele sábado, o 7º dia de descanso que os judeus tinham, era um tipo de um descanso também que o povo de Deus teria. Um descanso exatamente igual àquele que Deus entrou. Porque Deus entrou e repousou de suas obras para sempre. E hoje, quando o povo de Deus entra no descanso, eles repousam eternamente, entram em um descanso eterno. Vamos ler para que os ouvintes possam compreender melhor. E eu gostaria que os nossos ouvintes marcassem essas escrituras a qual eu estarei citando, para que depois, com mais tempo, você possa estudá-las. Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Se você vai tentar agora procurar na Bíblia, você vai acabar perdendo a linha e não compreendendo. Então eu te aconselho que você pegue uma caneta e marque essas escrituras, e depois, então, encerrando o programa, você com calma, você vai lendo e então estudando e poderá compreender melhor. Então, Hebreus, capítulo 4, você pode marcar, e eu estarei lendo para você, e depois o nosso ouvinte com calma poderá procurar. Hebreus 4, versículo 1 ao 11. É uma escritura um tanto longa. Nos diz assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Então há uma promessa de entrar no repouso. Pareça que algum de vós fica para trás. Há uma promessa de entrar no repouso, e o apóstolo diz que ele teme que muitos não entrem nesse repouso. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei. Então veja, ouvintes, capte isso aqui. Qual é o repouso que a Bíblia fala? Não é um sábado de 24 horas, mas é um repouso eterno, assim como Deus, após ter trabalhado, entrou em um repouso e não voltou mais a mexer nas velhas obras e a cansar outra vez. Então Paulo diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia.
e outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. Então veja, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então há uma promessa de um outro repouso. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda, veja aqui, se Josué tivesse dado um repouso, quer dizer, se eles tivessem, se o sábado fosse aquele repouso, então não se falaria de um outro repouso. Então veja, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Compreende, ouvintes? Se nós entrarmos no repouso que a Bíblia promete, nós também repousamos, descansamos de nossas obras, assim como Deus entrou e descansou das suas. Mas para que você medite, Deus entrou e descansou de suas obras e não voltou mais a cansar. E se o repouso que a Bíblia fala fosse um sábado, um dia natural, então você descansaria hoje, cansaria amanhã, descansaria, cansaria de novo. Então veja que o repouso que a Bíblia fala é um repouso igual ao que Deus descansou, e Deus entrou em um repouso eterno. Assim também o povo de Deus, eles, o verdadeiro sábado para nós é um repouso eterno. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como o Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então compreendamos, ouvintes, que esse repouso não é um dia, mas é um repouso eterno. Assim como Deus entrou em um repouso eterno, como nós já lemos, e não voltou mais a cansar, não voltou mais a labutar, mas entrou para um descanso eterno. Então veja, ouvintes, que o sétimo dia, vamos meditar aqui, o sétimo dia, ele é o quê? Um complemento. Por que um complemento? Porque do primeiro dia vem o segundo, do segundo vem o terceiro, do terceiro o quarto, do quarto o quinto, do quinto o sexto, do sexto o quê? O sétimo. Mas depois do sétimo, o que acontece? O oitavo dia já é o primeiro, de novo. Então quer dizer que do sétimo dia não pode haver uma sequência, porque vem até o sétimo dia da semana, e aí o próximo é o quê? O primeiro de novo. Então quer dizer que quando nós entramos no sétimo, nós entramos para a eternidade, porque o oitavo simboliza a eternidade, porque volta tudo de novo, quer dizer, simboliza a eternidade. Então veja, ouvinte, que o sétimo é um complemento. O oitavo já é então o que? O primeiro dia de novo, o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no que? No primeiro dia da semana, dando para nós um repouso eterno, porque o primeiro já é o que? Entrar na eternidade. Não há depois do sétimo um oitavo, um nono, um décimo dia, não. A semana ela vai até o sétimo e depois ali termina e você volta ao princípio de novo, simbolizando o quê? Como entrando na eternidade, porque a eternidade ela é um círculo que vai e nunca chega ao final. E se você vai somando aqui, você nunca vai chegar no final, porque você chega do sétimo ao primeiro de novo, chega ao sétimo, do sétimo ao primeiro. Então isso aqui é um tipo para nós meditar, que quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, ele o quê? Ressuscitou no primeiro dia, dando-nos o quê? Um repouso eterno. Assim como Deus repousou de suas obras, nós também entramos e repousamos, o qual Israel não podia ter esse repouso eterno, porque eles guardavam um dia natural. Mas hoje, o nosso repouso é um repouso eterno. Então, para que nós compreenda melhor, como podemos receber esse sábado eterno, o qual a Bíblia promete? Porque o sábado do Velho Testamento, nós já vimos
que era o quê? Um tipo, uma sombra, apontando para um repouso eterno. Assim como Deus repousou eternamente, assim também nós, quando entramos no verdadeiro sábado, nós repousamos eternamente. Você encontra no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 de Mateus. Vamos aqui, São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nós encontramos a maneira de entrar nesse repouso eterno. Olha o que diz aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele nos deu, naquela manhã do primeiro dia, quando ele ressuscitou, então ele nos deu esse sábado, esse descanso eterno. Assim como Deus entrou e descansou de suas obras, o pecador arrependido, ele está cansado do pecado, está cansado do mundo, ele entra em Cristo, ele entra no sábado que é Cristo e descansa. E ele não volta mais a cansar, porque ele não volta mais aos seus pecados. Ele entra em Cristo e descansa. E se o repouso, que muitos dizem que esse repouso que a Bíblia fala é o sétimo dia da semana, seria, descansava no sétimo dia, já no primeiro dia estava cansando de novo. Então veja que a Bíblia diz que esse repouso é o mesmo repouso que Deus repousou. E Deus repousou de um repouso eterno e não voltou mais então a cansar. Podemos ler então também para os ouvintes Isaías, no capítulo de Isaías, capítulo 28, no versículo, Isaías capítulo 28, versículo 8 ao 12. Diz assim: porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, ensinará a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, 700 anos antes de Cristo, havia uma promessa sobre esse descanso. E você encontra no capítulo 12 de São Mateus, nós vamos encontrar as escrituras nos falando. Capítulo 12, no capítulo 11 nós encontramos falando sobre o cumprimento melhor dessa profecia, onde falava que haveria um descanso. Então 700 anos depois se cumpriu em Jesus esse descanso. E no capítulo 12, do versículo 1 ao 8, nos diz assim, nos fala sobre que Jesus, passando ali pelas searas, os discípulos pegaram ali o trigo, foram repreendidos pelos religiosos do dia, mas Jesus chamou a atenção deles e mostrou a eles que ele era mais do que o sábado. No versículo 8 diz: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então Jesus estava mostrando que ele era o sábado, enquanto aqueles homens ainda estavam tentando guardar um sábado natural, até Jesus, vamos dizer, até antes de Jesus entrar em cena, era lei e era dever guardar o sábado, porque era uma lei que mostrava como uma sombra apontando para um descanso. Mas agora o descanso chegou, o descanso pelo qual o sábado apontava, o repouso eterno chegou, que era Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E Jesus disse: eu sou Senhor até mesmo do sábado. Quer dizer, eu sou mais do que o sábado. E ali então Jesus mostrou àquele povo que ele era o cumprimento do sábado. A sombra que o sábado apontava como sombra no Velho Testamento agora se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, aonde ele estava trazendo o descanso para aquelas almas, trazendo um repouso eterno para aquele povo oprimido pelos pecados. Assim como no Velho Testamento também era uma lei,
mataram o cordeiro ali, e todo Israel levava e matava aquele cordeiro, e aquilo lá simbolizava aquele cordeiro que era morto, apontava para um cordeiro que um dia viria e tiraria o pecado do mundo. Quando Jesus veio, ele foi o quê? João Batista, por revelação, olhou e disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, aqueles cordeiros que eram mortos lá na lei apontava para o quê? Para um cordeiro que viria, o qual era Jesus. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, então o seu sangue, ele veio para expiar os nossos pecados. E a partir daquele momento, já não é mais necessário eu matar um cordeiro para cobrir meus pecados. Por quê? Porque eu vou ficar com a sombra quando a realidade já veio. Por que eu vou matar um cordeiro se o verdadeiro cordeiro surgiu? Assim também, por que eu vou ficar com um sábado natural se o sábado espiritual já chegou? Porque aquele sábado natural apontava para um sábado espiritual. Aquele descanso natural apontava para um descanso eterno. Assim como Deus descansou de suas obras. Então veja, ouvintes, no livro de Colossenses. Porque se é para nós guardar o sábado, então nós temos que também matar o cordeiro, porque isso tudo é lei. Se é para você no 7º dia não descansar, então você teria que também trabalhar 6 anos e no 7º ano não fazer nada, porque a lei no Velho Testamento era assim: eles trabalhavam 6 anos, no 7º ano não se trabalhava. Tudo aquilo era sombra, tudo aquilo apontava para o descanso que viria. Mas quando a sombra se cumpriu, então agora eu fico com o real e não mais com a sombra. No livro de Colossenses, capítulo 2, os nossos ouvintes vão compreender mais claramente. Colossenses, capítulo 2, no versículo 16, diz assim, e o versículo 17: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então aqui está tão claro: alguém hoje guardar o sábado como se fosse uma lei, seria uma pessoa incrédulo quanto às Escrituras. Porque Paulo, ungido pelo Espírito Santo, está claramente dizendo que não é para ninguém julgar sobre o sábado, sobre o comer também, porque não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode trabalhar no sábado. Paulo diz claramente aqui, leia Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, nós vemos claramente que aquelas coisas do Velho Testamento eram sombras. O que é a sombra? A sombra é o que aponta para o real. O real chegou agora. O cordeiro apontava para Cristo. Cristo veio e morreu como nosso cordeiro. O sábado que eles guardavam apontava para um descanso para a alma do homem, um descanso eterno, assim como Deus entrou no repouso eterno após trabalhar os seus 6 dias. E ele não voltou mais a trabalhar, ele não voltou mais a cansar. Então, quando nós entramos nesse verdadeiro repouso, nós descansamos para sempre. Se vocês observarem, ouvintes, vocês vão encontrar que Jesus nunca ensinou para que se guardasse o sábado, mas ele sempre dava ênfase dizendo que ele era o Senhor do sábado. Você pode encontrar que quando ele chegou para aquele paralítico, estava ali, aquele paralítico estava naquela cama, ele chegou e disse: levanta e anda, toma a tua cama e vai para casa. O paralítico levantou, pegou sua cama, colocou nas costas e foi embora. Naquele momento, pessoas religiosas viram o paralítico carregando aquela cama e gritaram e disseram: como você ousa trabalhar no dia de sábado? E o paralítico disse o quê? O mesmo que me disse, levanta e anda, também disse, toma essa cama e vai para casa. Quer dizer, Jesus não estava ensinando mais guardar um sábado, mas ele estava mostrando que ele estava cumprindo o sábado, ou seja, que ele era o nosso sábado. E como nós lemos aqui, a Bíblia também nos diz que as coisas do Velho Testamento, ou melhor, a lei, Jesus disse que ele não veio para cancelar a lei, ele não veio para abolir a lei, mas Jesus disse que ele veio o quê? Para cumprir a lei. Então veja, ouvintes, que Jesus não veio cancelar a lei. Por exemplo,
Na lei dizia, não matarás. O que Jesus disse? Está escrito, não matarás. Mas eu vos digo que se alguém se encolerizar contra o seu irmão, já o matou. Quer dizer, na lei, para ser pecado, tinha que cometer o ato. Já Jesus veio, não aboliu a lei, mas realçou, ou seja, estreitou mais. Antes, para ser pecado, tinha que matar. Agora, somente se enraivecendo contra alguém sem causa, já era digno, já era sentenciado, porque diante de Deus era como que o matasse. Na lei dizia, não adulterarás. Jesus veio e disse, mas eu vos digo que se alguém cobiçar em seu coração, já cometeu adultério. Quer dizer, na lei, para ser pecado, tinha que realmente consumar o ato. Agora Jesus veio, realçou aquele mandamento, e agora, para ser devedor, mesmo cobiçando, já é devedor de adultério, já cometeu adultério diante de Deus. E quando chegou no sábado, o que Deus fez? O que Jesus fez? Aboliu aquela lei? Não, de maneira alguma. Mas ele realçou de um descanso do corpo para um descanso para a alma. De um dia para um homem. Antes se guardava um dia, agora não é mais um dia. Agora Jesus é o nosso sábado. E o sábado do Velho Testamento descansava o corpo. O sábado, a sombra lá descansava o corpo. Mas quando chegou a realidade, trouxe descanso para a alma. Então, ouvintes, aí está o verdadeiro sábado para nós. É o descanso de nossas almas. Você pode encontrar no livro de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a seguir. Você vai ler ali que quando aquele jovem rico disse, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, quais são os mandamentos? Jesus citou os mandamentos para ele, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Mas veja que Jesus não citou o sábado. Jesus não disse guarda o sábado, porque o sábado já tinha se cumprido nele. E se ele aceitasse a Jesus, ele estava aceitando o sábado em sua vida. Então que Deus vos abençoe, ouvintes, e que você, se porventura alguém que me ouve, você é guardador do sábado, lembre-se, você está enganado. O sábado se cumpriu em Jesus. Você está descansando o corpo e não está tendo o descanso que o verdadeiro sábado traz para nós. Porque o descanso, o sábado hoje, é um descanso para a alma e um descanso eterno. Assim como Deus descansou e entrou em um repouso eterno, hoje nós entramos em um repouso eterno, quando aceitamos o nosso sábado, que é Jesus. Não mais guardar um dia. Não que Deus aboliu a lei, mas ele cumpriu, porque a lei apontava para ele, aquele sábado apontava para ele. Então que Deus vos abençoe e que você possa compreender que o dia do Senhor não é o sábado e não é o domingo. O dia do Senhor, que João falou, o dia do Senhor foi um dia, foi quando João foi arrebatado e transladado a um dia futuro. O dia que haverá, o dia do juízo, o dia do arrebatamento, todas aquelas coisas que João foi arrebatado e viu tudo aquilo, ele foi transladado naquele dia. Se fosse o sábado é 24 horas. Se fosse domingo é 24 horas. E João ficou por 2 anos no dia do Senhor. Então, lembre-se, o dia do Senhor, que João foi transladado, é o dia que há de vir. E acerca do sábado, não pense que esse é o dia do Senhor. O sábado verdadeiro sábado hoje é o descanso para nossas almas. E ninguém, lembre-se, ninguém nos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelos sábados, ou pelas luas novas, que são sombras dos bens futuros. E essas sombras se cumpriram. Então hoje o meu sábado é Cristo. O meu descanso não é um dia, não é descansar meu físico, mas é o descanso da minha alma, assim como Deus, depois de suas obras, entrou em um repouso eterno. Hoje, quando você aceita o verdadeiro sábado, você entra em um descanso eterno. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.